7h32. Jornal da CBN. De volta ao Jornal da CBN, Cássia Godoy e eu temos a oportunidade agora de conversar com o Dr. Drauzio Varella, a quem desde já agradecemos pela gentileza de ter aceitado o nosso convite no Jornal da CBN. Dr. Drauzio, um bom dia para o senhor. Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. E bom dia aos amigos da CBN. Bom dia, doutor Drauzio. Dr. Drauzio Varella, nós, quando anunciamos que íamos conversar com o senhor, os ouvintes imediatamente já se pronunciaram, seja através de comentários, seja através de pergunta. Por isso eu tomo a liberdade de começar essa entrevista aqui com a pergunta de uma das nossas ouvintes, que é a Marta Ribeiro. Ela pergunta ao senhor o seguinte: tem como parar essa mortandade que nós estamos assistindo no Brasil? Olha, eu acho difícil de conseguir isso a curto prazo. Primeiro porque nós não temos, a vacinação leva um tempo para mostrar os resultados de proteção. Não é porque você vacina hoje que a mortalidade cai nos próximos dias. Tem que vacinar um grande número de pessoas e precisa de um tempo para obter essa imunização. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que as medidas que não dependem das vacinas, que são o uso de máscara, evitar aglomerações, etc., estão muito desmoralizadas, né? Primeiro porque a população está cansada. Segundo porque nesses bolsões de pobreza enormes que nós temos na periferia das cidades brasileiras, as pessoas não podem tomar esses cuidados. Não? A máscara pode usar, mas não podem reduzir a mobilidade. E terceiro, porque nós temos uma condução dessa epidemia, tivemos até agora essa condução com o presidente da República que pregou o oposto do que era necessário. E isso causou uma confusão geral na população e está aí o Brasil, segundo colocado em número de mortes por Covid e perseguindo os Estados Unidos, que é o primeiro colocado, onde as mortes estão caindo muito rapidamente. Doutor Drauzio Varella, o inverno está começando hoje aqui no Brasil. Que tipo de cuidado adicional a gente deve ter em relação à Covid-19 na estação mais fria do ano? A chegada do inverno é mais um motivo de preocupação em relação à Covid? Nós aprendemos muitas coisas com esse vírus, né? Eu mesmo no início, quando a epidemia estava na China, não avaliei a possibilidade de ser uma pandemia mundial, né? Mas nós viemos aprendendo no decorrer desse processo todo. Uma das coisas que nós aprendemos é que em lugares bem ventilados, o vírus tem mais dificuldade de se disseminar. Então, você está andando pela rua de máscara, as outras pessoas estão de máscara, a chance de você pegar o vírus é nenhuma, praticamente. A menos que você encontre um amigo, abrace, beije, etc. Mas nesse contato casual de rua não há possibilidade. Por quê? Porque o vírus, esse spray que sai das nossas bocas e narizes, quando a gente fala, tosse ou espirra, ele se dilui. E aí a gente entra em contato, protegidos por máscara, estamos em contato com uma quantidade muito pequena do vírus, se é que entramos. Então, no inverno, qual é o problema? É a facilidade que o vírus tem de se disseminar em lugares fechados e mal ventilados. Então, dia frio, você não chega em casa, vai receber 2, 3 pessoas, você não vai largar tudo aberto, porque está frio, está ventando, às vezes até chovendo, e aí sim, é aí que mora o perigo, né? Nesse spray que se forma em lugares fechados e fica no ar por algum tempo, o tempo suficiente para infectar quem estiver perto sem proteção. O que o senhor está mostrando claramente é que talvez a melhor proteção que nós tenhamos, a despeito da vacina, agora, nesse momento, ainda é a máscara. É a máscara, sem dúvida nenhuma. É a máscara. É lógico, você não vai entrar numa balada, num lugar fechado, numa boate, aí o perigo é enorme, né? Mas de máscara você reduz muito a transmissão, está mais do que demonstrado, né? Mais do que é caríssimo, tem inúmeros estudos, não é uma situação que você diga, bom, depende, há controvérsia, nenhuma controvérsia. Doutor, o que nós aprendemos esse tempo todo em relação às máscaras de proteção, as diferenças entre elas, quais são as mais adequadas
para diferentes situações. Qual é a máscara que o senhor usa no dia a dia? Olha, eu uso essa máscara cirúrgica, normalmente. Se eu for enfrentar uma situação de mais risco ou uma situação em que eu não conheça o risco, eu aí uso essa máscara, essa PFF2. Não é cara e é uma máscara que protege bem. São essas que você vê aí no rosto das pessoas que são mais largas, né? Diferentes das máscaras cirúrgicas. Mas a máscara cirúrgica já protege bem. No início, nós não tínhamos máscaras, porque 90% do mercado mundial, não era só o Brasil não, hein? 90% do mercado mundial de máscaras vinha da China. Vinham da China. Porque os chineses fabricavam máscaras a um preço que ninguém conseguia competir. Então o mundo ficou dependente das máscaras. Você imagina quando a epidemia chegou em Nova York, os hospitais de Nova York não tinham máscaras suficientes para distribuir para os funcionários. Nova York, capital financeira do mundo. Então, agora as máscaras estão disponíveis a um preço razoável. E se você tivesse uma coordenação do programa nacional de combate à epidemia, o que teria que ser feito? Nós teríamos que distribuir máscaras em todos os lugares. Você vê essas pessoas que moram nas periferias, que pegam 2, 3 condições cheias de gente para poder chegar no trabalho. Você acha que tem sentido não distribuir máscara para essas pessoas? O país não tem condição de fazer isso, não tem condição financeira para comprar máscara e distribuir largamente. Doutor Drauzio, o senhor comentou agora há pouco ali, quando se referiu à quantidade de pessoas mortas e a dificuldade que vai se ter ainda de se combater isso ao longo do tempo, até pela demora do efeito da vacina ainda, etc. Quais são as previsões que o senhor está fazendo nesse momento? Até porque hoje eu acho que nós temos dados bem mais robustos para poder entender o que vai acontecer mais à frente do que se tinha no início dessa pandemia. Até porque ninguém imaginava 500 mil mortos, ou poucos imaginavam 500 mil mortos, que chegaríamos a esse nível de incompetência. Mas, enfim, o que o senhor está enxergando aí da evolução dessa doença? Olha, Milton, nós temos um lado que me consola um pouco. Você veja, semana passada nós tivemos num dia quase 100 mil novas infecções. Esse número nunca é um número que você possa confiar, porque tem muita gente que tem um quadro bem leve aí, nem faz o teste, a gente não fica sabendo se as pessoas foram infectadas ou não. Quando você diz que teve 100 mil, é o mínimo do número de casos, porque esses foram diagnosticados. Muito bem. O que tinha que acontecer com a mortalidade? Devia aumentar. Quanto mais casos você tem, mais mortes. Você viu o ministro da Comunicação dizendo que os políticos, jornalistas, os artistas só vão falar dos 500 mil e não dos, 18 milhões que foram curados. Devia isso é passar um atestado de burrice, não é? Porque é lógico, num país que você tem a epidemia correndo solta, você vai ter um número de casos muito maior, evidente. A Austrália, nós estamos curando muito mais do que na Austrália, porque lá ninguém pega o vírus, né? Mas, enfim, quanto mais gente infectada, mais mortes. E isso é uma relação direta, praticamente. Muito bem. Nós tivemos menos gente infectada no mês de abril, maio, aquela fase que nós tivemos chegamos a 4 mil, quase 4 mil mortes por dia. Por que agora não estamos tendo 4 mil? Estamos tendo 2 mil e tantos, o que é um absurdo já, né? Mas não estamos tendo tanto. Provavelmente isso é o efeito da vacina. Então, à medida que a gente for vacinando, quanto mais rapidamente ocorrer a vacinação, esse número vai cair. Mas eu acho que nós ainda vamos ter um número de mortes muito alto, inaceitável nesse momento. Muitos outros países que vacinaram, estão abrindo, soltando as pessoas na rua, sem maiores cuidados, que aliás acho que eles fizeram um pouquinho cedo, não custava segurar um mês mais, né? Mas enfim, eu acho que nós ainda vamos ter centenas de milhares de mortes no Brasil. Doutor Drauzio, qual a avaliação do senhor a respeito da retomada em muitas cidades brasileiras das aulas presenciais neste momento? Essa é uma questão que divide muitos especialistas e eu gostaria de ouvi-lo a respeito disso.
Olha, assim, quando você tem uma epidemia transmissível, o ideal era o quê? Ficar todo mundo em casa, né? Ninguém sair na rua e pronto, já tinha acabado a epidemia. Bastava ter feito isso por um período curto. Mas como é que você faz com essas crianças? Nós vamos ter um problema muito sério, muito grave, porque as crianças ficam em casa, sem internet, ou vendo a internet no celular de má qualidade da mãe. Olha o problema, criança, se você não estimula na época certa, a criança tem um déficit cognitivo que vai permanecer pelo resto da vida. Eu quero dizer o seguinte, você pega uma criança de 6, 7 anos, aprende a ler num mês. Pega um menino de 15 ou de 20 anos de idade, ele não aprende mais. Vai ter maior dificuldade. Se ele tiver 50 anos, 60, aí não aprende mesmo. Então nós temos essas crianças todas em casa. As crianças de classe média ficam em casa, com joguinho, olhando a internet, acompanhando as aulas pela internet. Mas essa molecada da periferia, primeiro, a casa não é um lugar hospitaleiro para essas crianças, né? As casas são pequenas, fechadas, mora muita gente junto. Essas crianças não vão para aula, elas vão aonde? Ficam na rua. Na escola, pelo menos, ali tem um ambiente mais controlado. Como essa doença poupa os mais jovens, ou os mais jovens não têm uma doença tão grave quanto os mais velhos, embora possam transmiti-la, nós temos que ir tentando por aí. Não tem cabimento você manter shopping center aberto, você manter restaurante aberto e deixar as crianças fora da sala de aula. Nós temos que tentar ver o que vai acontecer. O que precisa é aparelhar as escolas públicas de modo a dar condição aos professores de manterem essas medidas de prevenção. Isso é que é o necessário, é máscara para todo mundo, são as melhores condições possíveis, algumas dessas escolas precisam de reformas. E nós temos que ter aí, a educação tem que ter uma prioridade tão grande, que não pode ficar jogada desse jeito, né? Hoje ainda destacava aqui um trabalho que foi apresentado no jornal O Globo, que, em paralelo a todos esses problemas com as crianças, ainda há a questão alimentar, já que nós temos pelo menos 2.700.000 crianças que deixaram de ter alimentação na escola, que seria a alimentação principal para muitas delas, e as escolas e as cidades não se organizaram para oferecer comida a essas crianças em casa. Alguns lugares se adaptaram, outros nem tanto, o que é mais um problema aí que atinge essas crianças no nível escolar. Claro, Milton, você vê, olha, quando eu era estudante de medicina, eu peguei aquela fase das grandes migrações das populações do Nordeste e dos interiores do Brasil para cidades grandes, especialmente São Paulo, Rio de Janeiro. E essas famílias ficavam nessas regiões, pegavam aquelas secas, e eles resistiam o quanto era possível. Quando não tinha mais jeito mesmo, eles vinham a pé pelas estradas e morriam, muitos morriam de fome, crianças morriam de fome e diarreia no caminho. E esse era o Brasil dos anos 60, por aí, 70, e antes até. Nós voltamos a ter fome agora na periferia das cidades brasileiras, na periferia de São Paulo, passamos a ter fome outra vez. O Brasil tem um nível de desigualdade social que é inaceitável. A gente aceita com passividade, o Brasil é desigual, só é menos desigual do que o Catar. E a gente acha que está tudo bem assim. Olha, eu comparo isso ao que havia na escravidão. Você imagina, 100 e tantos anos atrás, durante o período de escravidão, você vinha andando pela rua e tinha um negro sendo açoitado num pelourinho. As pessoas viravam a cabeça para o outro lado e já é assim. Quando se dizia acabar a escravidão, o que eles diziam? Não, e a economia não vai resistir. Chegou um momento que não chega, não podemos ter mais escravidão de jeito nenhum. É um absurdo. Nós temos que fazer isso com a desigualdade. Então, tem que ser tomadas outras medidas. Nós temos que aumentar o imposto dos que têm dinheiro. Enfim, não dá para conviver com essa desigualdade monstruosa que nós temos no país. Imagina se ter fome outra vez. E não é fome nos confins, é fome aqui. São Paulo, tem gente passando fome, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, as capitais mais ricas do Brasil. Não tem sentido uma coisa dessas.
Doutor Drauzio Varella, eu gostaria de aproveitar a presença do senhor conosco para perguntar também sobre uma outra questão. Voltou a ganhar força e voltou a ser investigada a tese de que o SARS-CoV-2 tenha surgido em um acidente de laboratório na China. E essa tese está sendo investigada. Como que o senhor avalia isso? É importante saber disso nesse momento? Falar disso nesse momento pode acabar dando munição para teorias que não são teorias que levam ao combate efetivo da doença? É importante saber isso. Qual a avaliação do senhor a respeito desse assunto? Eu acho que não é importante, não. Eu acho que não é importante, porque acidentes podem acontecer. Esses laboratórios P4, que são os laboratórios para você estudar essas viroses, esses vírus mais agressivos, como a ebola e muitos outros, são laboratórios que têm uma segurança absurda. Absurda. Existe meia dúzia pelo mundo, aí nós não temos no Brasil nenhum laboratório P4, que aliás é uma reivindicação dos virologistas. Mas escapar um vírus daí é tão difícil, tão improvável, que eu não vejo sentido nessa discussão. Primeiro, que diferença faz? Segundo, isso serve para você alimentar teorias conspiratórias, que não ajudam nada no decorrer da infecção, da epidemia. Nós temos um vírus que se veio de um laboratório de onde ele teria escapado, ou se veio de um animal, não muda nada o combate à epidemia. Tem que ser feito do mesmo jeito. Agora, vamos avaliar, lógico, fazer estudos para saber de onde ele veio exatamente, porque podem vir outros dessa mesma maneira, nós temos que nos precaver. Mas você considerar isso um ponto importante agora, neste momento, estamos morrendo no Brasil, em média, 2.000 pessoas por dia? Doutor Drauzio, o senhor tem um trabalho relevante aí no sistema penitenciário. Como é que está a situação da Covid entre os presos? O senhor tem informações sobre isso? Porque eu tenho visto pouca divulgação desse fato. Tem pouca divulgação mesmo, porque a gente acha que os presos são animais e que eles que morram lá, né? Esse raciocínio simplista que as pessoas fazem. Foi assim na época da AIDS também. Naquela época tinha muita droga injetada, usavam cocaína na veia e as pessoas diziam que morram, que peguem AIDS. Só que eles pegam e transmitem, não é? Esse é o problema todo. E agora a mesma coisa. Nos Estados Unidos, o ano passado, houve uma época em que eles, lá para acho que abril, maio, diziam que as cadeias eram os principais focos de disseminação do vírus. É claro, né? O preso está lá, mas tem os agentes penitenciários, tem o pessoal da burocracia da cadeia, tem as famílias que vão visitar, e o vírus vai se espalhando dessa maneira. Eu faço parte daquele grupo Todos pela Saúde, que fez a distribuição dos recursos doados pelo Banco Itaú. Foi 1 bilhão e 200, 300 no total. E uma das medidas que a gente tomou foi distribuir máscara para todos os presos. E compramos máscaras feitas por costureiras nas periferias e nós conseguimos distribuir pelo país inteiro essas máscaras. Justamente por isso, para tentar segurar o vírus em lugares em que você não tem jeito de evitar o isolamento. Você pega uma cadeia aqui em São Paulo, por exemplo, o Cadeão de Pinheiros. As celas caberiam 15 pessoas, não tem nenhuma com menos de 30. Como é que você vai impedir que as pessoas transmitam o vírus umas para as outras? Eu não tenho os números, porque eles não foram tabulados. Mas, proporcionalmente, a nossa situação foi diferente da situação americana. Nós tivemos menos mortes aqui do que eles lá. Talvez por esses cuidados, as máscaras foram muito bem aceitas em todos os lugares, em todas as cadeias. E talvez também porque aqui no Brasil o número de presos está concentrado na juventude, né? Você tem a maioria dos presos brasileiros está aí entre 18 e 30 anos de idade. Uma fase em que a doença não costuma ser muito grave, né? Doutor Drauzio Varella, por que muitas pessoas que tiveram Covid ou que ainda estão com Covid apresentam aqueles sintomas que demoram a passar? Essa é a Covid longa, não é? E curiosamente, a Covid longa
É lógico que alguém que ficou internado, 3 semanas entubado e sai do hospital vai ter mais dificuldade de se recuperar. Mas a Covid longa não depende só da gravidade do quadro inicial. Você tem gente que teve uma Covid, dor no corpo, mal-estar, ficou de cama 2, 3 dias e se recuperou, mas continua com sintomas. E não são poucos, cada vez saem mais estudos mostrando que alguns desses sintomas persistem por meses. Você tem 2 explicações para isso. A primeira é de que sobram fragmentos do vírus em alguns tecidos. Por exemplo, essas dores musculares que eles provocam, né? Dores nas articulações. Você consegue demonstrar, em casos de pessoas que tiveram Covid, a presença de fragmentos, de partículas virais que não são viáveis mais, mas que persistem. E o sistema imunológico fica tentando destruí-las. E com isso você tem a persistência de um processo inflamatório nesses locais. Essa é a primeira explicação. A segunda qual seria? O estímulo imunológico do vírus é tão potente que você informa as células do sistema imunológico e algumas delas, por algum erro, acabam atacando componentes do próprio organismo, os músculos, as cartilagens das articulações, o cérebro, né? Muita gente se queixa de que fica assim como se fosse o cérebro meio nublado. Eu não consigo pensar direito, parece que tem uma cortina assim entre o meu cérebro e o ambiente que me cerca. Eu fiz na minha coluna da Folha na semana passada, eu relacionei 50 sintomas persistentes em pessoas que tiveram o vírus. Então, essa gente diz, não, tudo bem também se eu pegar, não acontece nada, eu tenho 22 anos. Você não sabe. Você não sabe, você pode ter uma doença até benigna, mas depois ficar com esses sintomas persistentes. E isso não é um número pequeno de casos, não. As casuísticas mostram que até 30% das Covid se transformam em doença mais crônica. Isso nos remete, doutor Drauzio, à necessidade da criação de clínicas pós-Covid? Claro. E nesse ponto, o SUS não está preparado. O SUS não está preparado para enfrentar o que vai sobrar. Você imagina, o SUS está todo mobilizado para atender os casos agudos, os casos graves, não é? Fazendo um papel maravilhoso. Agora, espero que agora as pessoas entendam o que é o SUS. O SUS não é o pronto-socorro lotado de gente. O SUS é muito mais do que isso. É o maior sistema de saúde pública do mundo. Nenhum país com mais de 100 milhões de habitantes ousou dar saúde gratuita para todos. Nenhum país. O Brasil só. Mas então, o SUS está mobilizado nesse momento. Doentes internados, hospitais, leitos de UTI. E como você vai tratar as pessoas que continuam com esses sintomas todos? Muitas das quais dependendo de fisioterapia, de fonoaudiologia, porque saíram e ficaram entubados, justamente áreas em que o SUS tem muita dificuldade. Não vai ser fácil. Doutor Drauzio, o que a gente sabe a respeito da efetividade das vacinas em relação a esse tipo de Covid a qual o senhor estava se referindo agora há pouco, essa Covid longa? Olha, é curioso. Você tem a maioria dos doentes que vem com você teve Covid. Aí você continua com dores articulares, os músculos, você fica cansada, vai subir uma escada, um sacrifício, e aí você toma vacina. Quem teve Covid tem que tomar vacina, obrigatoriamente. Aí você toma a vacina. A maioria dos casos melhora com a vacina. A maioria melhora. Agora, você tem uma pequena porcentagem que a vacina não faz nenhuma diferença nos sintomas, não na proteção, mas nos sintomas. E em outros casos até se tem uma pequena piora do quadro. Então, pode acontecer de tudo, mas a maioria das pessoas que têm Covid longa, ao se vacinar, os sintomas regridem.
Doutor Drauzio, para fechar aqui essa nossa conversa, dá uma boa notícia para a gente, vai? Olha, acho que a boa notícia é o seguinte. Nós temos vacina agora. E, pelo visto, agora vamos ter como vacinar as pessoas. É claro que podíamos ter feito tudo diferente, que não precisava ter morrido tanta gente, se tivéssemos enfrentado a epidemia com mais inteligência e com menos notícias falsas. Mas, enfim, daqui para frente, chegou o seu dia de vacinação, vai lá e toma a vacina. Vai, toma. Agora ficam discutindo, não, eu quero a AstraZeneca. Que é isso? Alguma vez nós tomamos uma vacina e perguntamos onde vinha? Alguma vez foi vacinado contra a gripe? Ou levou seu filho para vacinar contra o sarampo? E que vacina é essa que ele está tomando? Ninguém nunca ligou para isso. Como essa questão foi politizada agora, o que aconteceu? As pessoas falam, eu quero a AstraZeneca. Não, eu quero a Pfizer. Eu quero... Não tem que querer nada. Não existe nenhum estudo comparando a eficácia de duas vacinas. Esses estudos são publicados, cada um usa para publicar o estudo, usa uma amostra de pessoas vacinadas que vão tentar verificar se foi eficaz ou não. Agora, você não pode pegar a Coronavac, que testou a vacina em profissionais de saúde, que tem muito mais chance de se infectar, comparar com a da AstraZeneca, que não usou esse mesmo grupo, ou a da Pfizer. Não? Então, chegou o seu dia, vai lá e toma a vacina e pronto. Não deixa de tomar a segunda dose, precisa de 2 doses. Olha, os laboratórios, o ideal para eles era fazer o quê? Uma dose só, né? Claro. Muito mais fácil, né? Muito maior aceitação da vacina, inclusive. Se eles recomendam 2 doses, é porque você não consegue atingir uma taxa de eficácia alta com uma dose só. Nós precisamos tomar as 2 doses. Quando nós tivermos, assim, a maioria da população vacinada, aí sim, aí nós vamos poder chegar ao que a gente chama de imunidade de rebanho. Porque essa idiotice, esse erro gravíssimo que o país fez em apostar na imunidade de rebanho, o presidente da República sem máscara, mandando aglomerar para salvar a economia, a maior estupidez que podia ter sido feita. Não existe uma doença viral que provoque imunidade de rebanho sem vacina. Sarampo assolou a humanidade séculos, a varíola milênios. E quando é que nós acabamos com o sarampo no país? Na hora que nós vacinamos todo mundo. Paramos de vacinar, está voltando. Agora vai ter que vacinar outra vez. Não existe imunidade de rebanho. Quem deu esse conselho para o presidente da República devia ir para a cadeia, porque não existe imunidade de rebanho, de jeito nenhum. Você só consegue quando você vacina. Olha os Estados Unidos. Olha o que está acontecendo lá. Nova York está no verão, como se não existisse mais nada. Agora estão chegando na imunidade de rebanho. Não foi a doença que levou. O que levou foi a vacinação. Então, nós vacinando a população toda, nós vamos voltar à vida de antes. O vírus não vai desaparecer. Muito provavelmente ficará por aí ainda muitos anos. Mas nós vamos reduzir muito a chance de adquirir a doença. E vamos lembrar que a vacina protege contra a doença grave. Não protege contra a doença. Eu posso tomar a vacina que eu quiser, vou lá, se eu me infectar, vou ter uma doença mais leve. Mas a gente tem que ter esse cuidado, porque essa doença mais leve já é ruim, já é muito ruim. Então nós vamos ter que usar máscara um tempo maior até as coisas acalmarem. A epidemia vai passar. Doutor Drauzio Varella, muito obrigado pela gentileza de ter nos atendido nesta manhã de segunda-feira aqui no Jornal da CBN. Um bom dia para o senhor, bom trabalho, saúde. Bom dia, Milton, bom dia, Cássio, bom dia a todos da CBN. Bom dia, doutor. Vamos fazer o seguinte, vamos lá para o Repórter CBN, logo depois do Repórter CBN a gente ouve o CBN Dinheiro com o Mauro Halfett.